Você tem um defeito na fonte chaveada, onde não está saindo 12 volts, 15 volts, né? 3.3 volts, 5 volts, 24 volts lá no conector de saída da sua fonte chaveada, e você vai mapeando e você suspeita que é o CI o problema, e você acha um curto aqui na malha de alimentação do CI, mas na mesma malha tem capacitor cerâmico, tem capacitor eletrolítico, tem o próprio VCC GND do CI. Como é que você faz para ter a certeza de qual é o componente em curto? O componente que está com defeito, a maçã podre eletrônica da nossa placa eletrônica. Qual o método que você usa hoje para numa malha de muitos componentes em paralelo, né, entre dois pontos de alimentação, se um entrar em curto, reflete em todos o curto, mas como é que você localiza de forma certeira e eficaz quem é o real curto-circuito na nossa placa eletrônica? É o seguinte, se você quer aprender definitivamente dois métodos para você localizar quem é o real componente em curto numa malha de alimentação que vai impedir, né, a sua fonte chaveada de funcionar com sucesso, fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola, beleza? Vamos nessa! É claro, galera, não esquece de baixar seu e-book gratuito clicando no link aqui da descrição do vídeo, e-book do curso de Eletrônica Fácil, que você baixa gratuitamente para aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta conosco, e também todos os links dos distribuidores da Rigol, que vendem todos os instrumentos da Rigol, inclusive o osciloscópio que a gente vai usar nessa Masterclass, o DHO914S, também estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Agora vamos para o conteúdo. Então, se eu medir continuidade elétrica entre o 5 e o 1, e der, quer dizer então que existe um curto na malha VCC do nosso querido circuito integrado, tá? Ó, aonde que eu tenho o GND? Onde que está a nossa referência negativa? Pino número 1, ó, tá aqui. E o pino 5, tá aqui, vamos lá, ó. E aconteceu o que a gente previu, o que estava previsto. O VCC em relação a GND está em curto. Tem algo que está queimado, algo que está oferecendo uma baixa resistência entre VCC e GND. Ó, e cadê o 9102? Tá aqui, ó. Um positivo do capacitor, negativo do capacitor, olha lá, ó. O curto-circuito está refletindo aqui nesse capacitor também. Quem mais está lá? O 9104, que é esse capacitor cerâmico SMD aqui, ó. Então, quando você tem algo em curto entre VCC e GND, todo mundo que está entre VCC e GND vai apresentar o mesmo curto. A mesma resistência baixa, ó, a mesma continuidade. Mas aí a questão que fica é a seguinte: tá, professor, mas então qual componente que está em curto? É o CI, que está apresentando essa resistência baixa? É o capacitor eletrolítico, 9102? É o SMD cerâmico, 9104? Qual é o componente que está apresentando essa resistência tendendo a 0 ohms? Vamos então agora medir a resistência entre VCC e GND diretamente nos terminais do CI com o multímetro de bancada da Rigol, tá bom? Vamos lá, ó. Então, placa sem energia, beleza? Vamos lá, ó. Negativo, VCC do CI, aliás, GND do CI, pino 1, tá aqui. Positivo, VCC, pino 5, ó. Aí, gente, você vai ter que tocar lá no terminal e vai ter que esperar estabilizar. Então, 127 miliohms. 0.0, aliás, 0.127, Então, cerca de 128 miliohms, tá? Entre VC e GND do CI. É o primeiro componente. Agora, segundo teste que a gente vai fazer é no capacitor eletrolítico. C9102. Tá bom? Ó, negativo no GND dele, positivo no VCC. O primeiro, que é o CI, tinha dado 130 milhões, né? Olha lá. Aqui deu quanto, gente? 110 milhões aproximadamente, 111. Beleza.
Depois, e por último, temos o capacitor cerâmico. E olha lá, no capacitor cerâmico, cerca de 90 miliohms. Então a gente tem 130, aproximadamente 127, né, miliohms no CI. Temos no capacitor eletrolítico cerca de 110 miliohms. E temos no capacitor cerâmico cerca de 95, 94 milhões. Ou seja, desses três componentes aqui, qual deles é o que está em curto? Qual deles é o que está apresentando a menor resistência? É o capacitor cerâmico C9104. Vamos começar a aplicar o método Kelvin 4 pontas, então, para vocês, para a gente localizar de uma outra maneira qual dos três componentes é o que realmente está em curto, tá? Aplique tensão menor do que pode trabalhar no máximo aqueles componentes. Então, por exemplo, ali no VCC do CI, tipicamente 15 volts, tá? No máximo, os capacitores vão suportar essa tensão também. A gente vai fazer o teste com 3 volts só é o suficiente, tá, gente? Então, ó, vou clicar aqui em voltage, ó. Primeiro, canal número 1, ó, fonte número 1, fonte número 1, fonte número 2, fonte número 3. Então, fonte número 1. Fonte número 1, tensão. Qual é a tensão que nós vamos trabalhar? 3, ó. Aperta 3. Beleza? Ok. Qual é a corrente que a gente vai usar no método Kelvin? Gente, você pode usar 100 mA, 200 mA, 300 mA, 1 A, porque é um teste rápido, tá? Que eu vou usar 1 A só para demonstrar para vocês, tá bom? Então, ó, corrente 1 A. Beleza? Então, quanto mais perto do curto você está medindo ali, menor vai ser a tensão na placa eletrônica. Simples assim, tá? É claro que a gente tem uma explicação completa, a gente no nosso curso de eletrônica faz sobre o método Kelvin 4 pontos aqui no canal também. Tá bom? Vamos lá na prática então? Quanto menor é a tensão, mais próximo do curto-circuito. E entre os três, a que der a menor tensão no multímetro de bancada é o componente em curto. Não erre a polaridade, tá bom? Então, positivo e aqui é o negativo, ó. Circulando a corrente de curto de 1 A pela malha, apresentou uma tensão no multímetro de bancada de 25 mV. Então, capacitor eletrolítico 25 mV. Beleza. Capacitor cerâmico, qual que é o terminal negativo? Pô, professor, não sei exatamente qual que é o terminal negativo. Ó, aqui dá pra gente ver fácil, por quê? Aqui está o terminal 1 do CI, e o terminal 1 do CI é negativo. E esse terminal 1 do CI está ligado exatamente com essa ilha de solda, com esse terminal do capacitor cerâmico. Então, se aqui o terminal 1 do CI é negativo, e aqui esse capacitor está conectado nele, quer dizer que aqui é negativo também. Então, vamos lá, ó. Ponta preta, aqui onde é o negativo do capacitor cerâmico, ó. Vamos lá, ó. Ponta vermelha lá em cima. mV. Então, 25 mV no capacitor eletrolítico, 4 mV no cerâmico, tá? Beleza? Muito bem. E agora no CI, negativo aqui, positivo lá no pino 5. Muito cuidado para não encostar em mais de um pino, tá, gente? 39 mV. Ou seja, gente, qual que deu menor tensão? Menor tensão, capacitor cerâmico. Então, entre os três componentes, o que está oferecendo a baixíssima resistência, o curto-circuito, é o capacitor cerâmico. Então, tirando ele da placa, a gente automaticamente estará tirando o curto-circuito, tá? Beleza? Já deixa a hashtag KelvinTop aqui no campo de comentários. E vamos que vamos, vamos para cima. Agora a gente vai dessoldar então o capacitor cerâmico e continuar a nossa análise faixa preta. Bom, o curto-circuito estava sendo responsável por zerar a tensão ali na alimentação do nosso CI chaveador, tá? Então vamos medir aqui a continuidade entre o terminal positivo e negativo do nosso querido capacitor eletrolítico.
Olha só que interessante e não deu nada. Top de linha, incrível e sensacional. Já escreve aí no chat. O curto foi embora. Opa, mas calma, vamos eliminar a ansiedade, ó. Encostei uma ponta na outra. 0. Mais uma vez, no nosso querido capacitor. C9102. Nada de curto. Lá nas ilhas de solda, ó, do nosso querido capacitor cerâmico. Nada também. Entre o pino 5, que é o VCC, e o pino 1, que é o GND, do nosso seixaveador, vamos ver. Olha lá que doido, gente. Não tem mais curto-circuito, gente. Olha lá, ó. Não tem curto-circuito. Ou seja, realmente o nosso capacitor cerâmico era a maçã podre eletrônica que estava condenando o funcionamento da nossa placa, tá? Podemos energizar a placa para ver se vai ser, por exemplo, um 12 volts aqui na saída? Podemos, porque dificilmente não terá nenhum funcionamento sem esse capacitor. Porque esse capacitor é para tornar melhor o trabalho do CI chaveador, para que ele possa trabalhar com a alimentação sem qualquer tipo de ruído. Porém, alimentando a placa, trazendo a alimentação através da malha resistiva que a gente já aprendeu, lá para o pino de VCC ele vai começar a gerar pulso. Gerou pulso aqui no gate, mudou a tensão de dreno, gerou tensão na saída, tá top, a gente já sabe que a fonte voltou a funcionar, aí é só soldar outro capacitor cerâmico lá no lugar e tá top de linha. E soldei um resistor aqui de 68 ohms, tá? Que vai fazer circular aí alguns miliamperes aqui na saída, que é o suficiente para a fonte completar o ciclo completo aí de funcionamento, para já ter uma carga consumindo uma pequena corrente, para poder então o PWM lá funcionar de forma top de linha. Então dica, solde lá uma carga aí de 100 ohms lá na saída da sua fonte, pelo menos, para que você possa ter uma circulação de corrente e a fonte tenha o ciclo completo de funcionamento com sucesso. Se a gente medir então multímetro, a escala de tensão contínua, e apresentar os 12 volts, já coloca a aula top aí no campo de comentários e vamos pra cima, ó. Vamos lá. E tá lá, galera, 11.879, 12 volts, saindo da nossa fonte chaveada depois desse reparo simplesmente espetacular. Já deixa aí no chat, aula top, igual top, e vamos comemorar, vamos pra cima! Mas será mesmo que os sinais estão bonitinhos aqui na nossa fonte chaveada? Vamos avaliar com o osciloscópio, olha só. Então, estou aqui com o DHO 924S. Então, só para lembrar, canal 1, atenuação vezes 10, acoplamento DC. Acoplamento DC, pessoal, acoplamento direto, tudo aquilo que você medir na ponta de prova, beleza? Vai ser conectado direto lá no canal de medição do osciloscópio. Primeira medição que a gente vai fazer é lá no nosso querido link DC, tá bom? Então, referência negativa lá no na nossa querida ponte retificadora, ó, olha lá, ó. Tá aqui a nossa referência negativa. E agora eu vou pegar e vou medir a tensão sobre o nosso capacitor, lá no link DC. Vamos mudar aqui a quantidade de volts por divisão. Como a gente está medindo em 180 volts, ó, olha lá que beleza, tá? Coloquei aqui uma tensão de 100 volts por divisão. Vou aqui na engrenagem, vou aqui em Measure, vou adicionar aqui a tensão média, então VAVG, muito bem, e tá lá, ó, 170 volts. Já vou pegar aqui o Position e colocar o sinal lá em cima, para a gente conseguir colocar o sinal do canal número 2 agora na ativa, tá? Beleza? Agora no canal número 2, nós vamos medir a tensão de dreno, gente. Olha só que doideira, tá? Ponta de prova no vezes 10. Vamos medir a tensão de dreno agora, tá bom? Que é exatamente aqui, ó. Olha lá. Beleza? Apenas uma garrinha na placa. Opa, já apareceu um sinal doido da tensão de dreno. Vamos para cima, ó. Vamos ajustar aqui também aí em 100 volts por divisão. Vamos mexer aqui agora na escala de tempo. Escala de tempo aqui, pessoal, nesse momento, está em cerca de
20 microsegundos. Então já está aparecendo ali, ó. Olha lá, o chaveamento na tensão de dreno. Que massa! Agora no canal número 3, vamos medir a tensão de gate. Beleza? Vamos lá. Para a gente ver se está tendo PWM, onda quadrada lá no gate. Provavelmente sim, porque está tendo chaveamento lá no dreno. Então está tendo tensão de gate também, tá? Vamos lá, ó. Olha lá que sensacional, gente. Os pulsos no gate do MOSFET, fazendo todo o controle dele de forma sensacional, tá bom? Eu vou ativar o trigger aqui, ó. Então eu cliquei aqui no trigger. No nosso trigger, a gente vai trabalhar com o trigger com a referência lá no canal número 3, por exemplo, que é o nossa querida tensão de gate, né? O PWM lá, ó. Vou jogar lá no gate, ó. Beleza. Vou apertar a tecla single para fazer um escaneamento. Olha lá que lindo, show de bola e top demais, pessoal. Então temos link DC, tensão de dreno e o nosso querido pulso de gate. Beleza? E por último, nós vamos medir o sinal lá no R-Sense, que é o cara que vai determinar se está circulando corrente. Beleza? No transformador Chopper, no dreno e do dreno para o nosso querido Source e do Source passando pelo R-Sense, tá? Beleza? Vou colocar aqui em Run de novo. Vamos descer aqui o canal número 4, olha lá. Top demais, pessoal. Então tá aí, ó, os 4 sinais mostrando que a nossa fonte chaveada está funcionando de forma top de linha, incrível e sensacional. E o nosso reparo foi feito com sucesso. Aula top demais, né, galera? Já comenta eu cheguei se você chegou até esse momento dessa aula. Crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E não esquece, gente, de baixar os nossos e-books, os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ser faixa preta no mundo da eletrônica, cursoseletronicafácil.com.br, bora para a eletrônica, gente, do zero rumo aos primeiros separos de placa, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e junto com os equipamentos da Rigol, que você também acha nos links da descrição do vídeo, a gente termina a nossa bancada e sempre seremos mais fortes com as análises mais impecáveis possíveis, tá bom? Valeu, tamo junto, obrigado Rigol Technologies pela parceria, vamos que vamos, vamos pra cima!